estudar. Cheguei a fazer um coach, né? Uma mentoria. E eu percebi que eu não conseguia fazer o que era previsto ali naquele cronograma. Eu coloquei, sei lá, 6 horas de disposição, não lembro se foi 6 ou 9. Mas eu não conseguia seguir aquele cronograma e aquilo virou uma bola de neve, porque tinha uma semana seguinte era outro assunto, e aí eu não conseguia. Então esse semestre eu fiquei assim, nossa, não consegui. Eu meio que desisti daquele semestre ali. Sabe quando você fala assim, não consegui acompanhar, não consegui evoluir, e meio que pra mim foi, nossa, não fui pra frente. E aí eu falei, vou fazer uma prova de magistratura. Fiz a prova da magistratura São Paulo, foi a minha primeira prova assim, de carreira. Aqui, na época eu namorava a minha ex naquela época, que fez faculdade comigo e morava aqui em São Paulo. Então eu vim já também pensando nisso, né? E fiz essa prova e não passei. Eu acho que o corte na época ficou em 70, 68. Ficou um corte baixo. E eu fiz ali na casa dos 50 e poucos por cento. Não foi nada horrível, mas também não é nada que representasse assim, poxa, estou próximo da aprovação. Não, estou distante da aprovação, né? Estou na casa dos 55% e eu já estava tentando estudar. Já tinha 6 meses ali que eu larguei o meu trabalho para estudar. Só que eu não conseguia avançar. Tentei seguir essa rotina de estudos ali, esse mapa que tinha sido feito para mim e que seguia toda semana e eu não conseguia acompanhar, virou uma bola de neve. E na prova isso se mostrou em um resultado insatisfatório, né? Como é que foi esse meu estudo ali nesse primeiro momento? A minha primeira falha ali no concurso de magistratura, no concurso de carreira. Era um estudo que envolvia muito leitura de doutrina pura, né? Então foi um estudo de manual. Olha, hoje é processo civil, manual, folha, e era isso, todas as matérias, manual, sem ter muito contato com questões e com legislação. Era um curso que tinha essa proposta de fazer assim, olha, um semestre de doutrina pesada, o outro semestre a gente pega a lei, o outro semestre a gente vai trabalhar outras coisas. Era mais ou menos essa a proposta do curso. E o que acontece? Como eu falei para vocês, eu estudei muito livro na faculdade. Eu devorava livro, eu devorava doutrina, porque eu estudei para a faculdade. E na faculdade a gente acaba estudando muito livro, né? Assim, eu pelo menos estudei muito livro, cara. Então, as principais matérias, eu pegava duas, 3 doutrinas. Então, civil, por exemplo, eu estudava por 3 doutrinas. Eu estudava por Caio Mário, Venosa e Orlando Gomes. Penal, também estudava por mais de uma doutrina. Estudava pelo César Roberto Bittencourt. E aí, às vezes, eu pegava o Requião, às vezes eu pegava o Noronha. Eu gostava dos antigos, assim, para ter uma visão. Que eu falo, eu gostava dos clássicos. Eu gostava de ter uma visão de como mudou. Então, eu gostava de pegar o Orlando Gomes em civil para ver uma doutrina da década de 90. E, cara, por exemplo, o Orlando Gomes eu acho fantástico. Acho que o Orlando Gomes é baiano, né? É, baiano. E o livro dele de obrigações é fantástico até hoje. Para mim é um livro pequeno, sucinto, que é muito bom. E fazia a mesma coisa com o penal, pegava ali o Magalhães Noronha e fazia isso. Esse estudo sempre foi algo que eu fiz, mas era sempre livro. Meu contato com legislação na faculdade foi quase nenhum. Quase nenhum mesmo. Eu comprava o Vadmecum, mas eu nunca estudei o Vadmecum. É que a faculdade não prepara a gente para concurso, né? Isso. Prepara para você ser um cientista, né? Pois é. E o meu contato, cara, na maioria das vezes, o meu contato com a lei era a citação no livro. Então, assim, o autor trazia ali a lei, falava, trazia a lei. E eu, tá aqui, olha. Então, assim, eu estudei muito livro, mas não estudava lei. Então, não fazia sentido eu começar a estudar livro de novo. Se essa não era uma deficiência que eu tinha. Porque eu tinha estudado muito, eu tinha uma base muito boa de doutrina, de entendimento de matéria. E foi isso que eu fiz naquele primeiro semestre, estudei doutrina de novo. Talvez para algumas pessoas seja o ideal. Para mim não era, na minha situação. E isso se mostrou aí naquele resultado que foi insatisfatório. E aí essa prova foi em novembro, acho que foi em novembro, final do ano, outubro, novembro. Tirei ali o final do ano e nessa situação da minha namorada morando em São Paulo, da minha ex na época, né? A minha namorada na época morando em São Paulo e eu morando na Bahia, queria resolver isso. A gente namorou ali 6 anos. Então eu queria me casar, eu queria, né, tá junto com a pessoa, não tá em relacionamento à distância. E isso também me deu aquele aperto assim de, poxa, eu tenho que passar. E isso para mim foi fundamental. A sensação de que eu pensei assim, agora eu tenho que passar, fez toda a diferença para que eu passasse. Porque a necessidade de ser aprovado é o maior combustível da aprovação. Essa, eu acho que é o diferencial muitas vezes.
E aí eu não passei na magistratura. E eu falei, poxa, mas não dá pra ficar nesse namoro à distância por tanto tempo. Então eu preciso de algo agora. E aí eu lembro que saiu a prova da Procuradoria de Campinas. Ali também foi outra virada de chave pra mim. E aí no começo eu pensava que a prova da Procuradoria seria mais fácil. Mas de 2018? 2016, né? 2016? 17 ou 16? Foi quando usou o primeiro o CPC novo, não foi? Foi. Eu lembro Perfeito. dessa prova aí. Eles colocaram pela primeira. Foi uma das primeiras provas Exato. que eles usaram o CPC novo Exatamente. e pegaram pesadaço. Exato. Essa época eu já era procurador, então não precisava mais prova. Olha aí, eu tava na Eu sofrência. também não prestava, mas Por isso eu sou meio doente aí. Vocês me perguntaram aí, eu confesso que eu não eu tô mais antigão. Passei no concurso, mas nessa época eu já tava bem na procuradoria. Mas eu então via não precisava. todas. Eu queria ver todas as provas. só, não Eu tinha prestava. parado fazia já anos, mas eu quero ver. Eu lembro que eu vi a prova de processo civil. Falei, mano, que prova embaçada, cara. Então. Foi, né? Carlos Chagas, não foi? Foi, FCC. Foi, né? É. Ele tem uma memória pra essas coisas. Ele sempre fica lembrando quem que é a banca de cada uma das provas. Eu fico falando, gente do céu, como é que consegue? Todo mundo tem um apego à memória a alguma coisa, né? Todo mundo fica me perguntando, por exemplo, como é que eu lembro dos detalhes de filme, de novela quando eu era criança, porque eu não vi essa novela hoje, e de série. Eu falo, cara, não sei, eu sei detalhe. Ele é a mesma coisa, mas com banca. Mas sabe o que é, Todo ó? concurso ele fala, porra, tal banca. Ó, concurso público, ó. Concurso público é aqui, ó. Por isso que a gente abriu o podcast. É um tema que eu gosto demais de concurso muito público. legal.